lá, pessoal, vamos falar desse assunto, de como o Pedro introduziu. Eu estou tocando aqui a parte de novos produtos do Pagar.me, né, desenvolvimento de negócios com novas parcerias. Então, óbvio, estamos sempre olhando para novos meios de pagamento, procurando estar sempre atualizados. Mas é importante falar do que é aquilo que o nosso consumidor gosta, né? Vamos falar o que de fato mantém o cliente ali comprando com você, fideliza o cara e faz ele dar o poder de compra para ele, inclusive. Então, a gente tem sempre que estar olhando para a inovação, mas sem perder o olho da bola ali, que é onde o nosso cliente ainda gosta mais de comprar, ainda precisa mais comprar. Vamos entender um pouquinho o porquê. Beleza? Vamos lá, então. Vamos falar um pouquinho, passar a nossa agenda aqui, só um minuto. Vamos falar um pouquinho, então, acho que é importante dar um passo atrás e falar sobre o crescimento, a consolidação do e-commerce no Brasil, nos últimos 2 anos, 3 aqui. Vamos entender quem é esse cliente que compra com a gente no e-commerce, como que ele prefere e pode pagar, acho que é importante. E também como que você, entendendo esse perfil do cliente, como que você pode vender mais para aquele cara que quer comprar no seu e-commerce, às vezes não está conseguindo. É uma questão ali de desalinhamento de expectativa para te fazer vender mais. Bora lá? Então, aqui no comecinho, vamos falar um pouco desse crescimento e consolidação do e-commerce. Eu sei que você deve estar escutando em todos os painéis, em alguma palavrinha pandemia ali no meio, um pouquinho aqui e ali, mas de fato não tem como fugir muito, né? Impactou muito o nosso mercado, positivamente, né? Felizmente, e ainda vai ser lembrado por algum tempo, né? Por todos os players aqui, pelo impacto que ele registrou para a gente. Acho que é inegável que o e-commerce cresceu para caramba com a vinda da pandemia, né? Essa característica dele de você comprar de dentro de casa, ter menos contato com as pessoas, trouxe essa facilidade para esse momento de quarentena, para o momento de quarentena mais restrita, sobretudo no ano passado, ainda bastante esse ano. Então, era óbvio que a gente ia crescer naquele momento de pandemia, né? Que a gente vê aqui, esses números da Nielsen, do Web Shoppers do primeiro semestre de 21, ele mostra sempre os primeiros semestres, né? Ele compara o primeiro semestre de cada ano. Eu peguei os 4 últimos anos para a gente ver, de fato, essa curva de crescimento. Então, ano passado, 2020, tive um crescimento incrível. A gente sabe que é muito impulsionado, sobretudo e quase que só impulsionado pela pandemia. Então, todo mundo comprando em casa, fazendo mercado, comprando, pessoas trabalhando de casa, tendo que comprar computador, cadeira, mesa, tudo novo para trabalhar de casa. Então, teve esse crescimento em 2020, esse crescimento enorme por conta disso. A gente vê que em 2021 ele manteve um ritmo bom de crescimento. A gente não teve mais o isolamento no mesmo nível em 21 que a gente teve em 2020, no primeiro semestre. Então, isso dá um sinal claro de consolidação desse crescimento. O que é essa consolidação? A gente entender que o cara que não comprava online antes, que não confiava, que não gostava, não tinha costume, às vezes o pessoal mais velho, geração boomer, não está tão acostumada quanto os millennials e os Zs da internet. Esse pessoal teve que usar meio que a força por necessidade e gostou, se deu bem, entendeu como é que funciona, foi aprendendo aos pouquinhos e começou a migrar de fato o seu consumo, não só daquele momento de pandemia, mas do dia a dia, para o online. Então, esse número, né, a gente acompanhar agora 2021, 2022, os números do e-commerce é muito importante para a gente entender essa consolidação e, de fato, entender que esse cliente ele veio para ficar. Acho que era a grande dúvida de todo mundo do ano passado era essa. Estamos começando a ter essa resposta já. E aí, acho que outro número que mostra muito claro esse nosso entendimento da consolidação é o número de consumidores em milhões. Então, esse gráfico mais de cima aqui, amarelo e preto, ele mostra o total de consumidores e novos consumidores por semestre também. Então, a gente vê que teve um crescimento super expressivo em 2020. Em 2021, os novos consumidores ficaram um pouco abaixo de 2020, mas é super compreensível, é esperado, inclusive, porque a gente não teve mais tanta gente chegando no e-commerce só agora em 2021, a maioria chegou em 2020, e a consolidação de total de consumidores. A gente teve um crescimento tímido ali, total de consumidores, que é, de fato, essa mostra de que quem veio para ficar, continua consumindo, depois de um ano de ter começado a consumir online lá, continua consumindo online com a gente. Então, isso, para mim, é um sinal claro de que, cara, esse pessoal, de fato, veio para ficar, gostou,
não tem como, né? O comprar online é muito fácil, é muito mais fácil, mais prático, na palma da sua mão, você tem ali inúmeras opções para comprar, diferente de você entrar em uma loja. Então, o cara que ele vem, aprende a lidar, se acostuma, entende que é seguro, entende como funciona, é muito difícil, de fato, ele não continuar ali, a não ser pela vontade de voltar aí no shopping, né? Acho que todo mundo quer um pouquinho, mas tem algumas coisas que dão para comprar em casa que todo mundo continua comprando. E o último gráfico aqui, que eu acho que vale muito a gente olhar, e é talvez o mais importante aqui para a gente, é o do ticket médio. A gente vê que um crescimento do ticket médio de 2019 para 20, 20 para 21. Teve uma queda ali de 18 e 19, não vou saber dizer agora para vocês o porquê do momento econômico naquele momento, mas a gente vê que ano passado ele cresceu um pouco, e você pensa que ano passado as pessoas estavam comprando muito delivery, mercado, essas coisas mais do dia a dia em casa, então até entendo ele não ter crescido tanto, mas esse ano ele aumentou com mais vontade, né? Mais de quase R$ 100 de aumento. Um ticket médio acima de R$ 500 é um ticket médio bem alto, pensando no poder de compra do brasileiro hoje, né? Pensando no números de inflação e tudo mais. Ter esse aumento mostra que, de fato, teve uma migração robusta para o e-commerce e já em produtos de maior valor, mais de bens de consumo, outro tipo de compra que não as compras básicas do dia a dia. Isso é super importante para a gente, porque quais são os nossos clientes hoje que compram esse ticket médio à vista, né, no débito, no Pix? Não é tão comum. Esse cara ele prefere parcelar. E vamos pensar que isso aqui é o ticket médio, né? Então a gente olha o meu e-commerce todo, faz a média ali para entender qual que é o perfil médio de consumo. Mas a gente sabe que tem muito compra pequena de fazer lanchinho no dia a dia, mercado, delivery, e também tem as compras muito caras de bens de consumo, de mobiliar uma casa. Cara, a pandemia muita gente se mudou, resolveu montar escritório em casa, resolveu melhorar a própria casa, porque começou a passar mais tempo dentro de casa. Então, tudo isso gerou um estímulo de consumo novo e aumentou esse ticket. E esse tipo de produto, que é ainda mais caro, não é tão fácil do brasileiro de pagar isso à vista, no Pix, no débito, e outros meios de pagamento que não têm essa comodidade do parcelamento. Como o Pedro falou no começo, o Pix é um negócio que a gente sabe que veio para ficar. A gente aqui aceita já a Pix há um tempo, a maioria dos meios de pagamento que a gente conhece também aceitam, porque de fato o brasileiro gostou, se acostumou com o Pix. Ele substitui várias ferramentas que a gente tinha antes. Mas o Pix ele não entrega ainda, talvez, a mesma facilidade que o parcelado entrega de você poder comprar prazo e ter o seu mês mais tranquilo, né? Não comprometer parte grande da sua renda naquele mês que você está comprando alguma coisa que vai durar muito tempo. Você está comprando uma geladeira, você pode parcelar. Essa geladeira não vai durar só um mês e você vai continuar pagando lá depois. Você vai pagar ali por 12 meses e tudo bem, essa geladeira ela vai durar muito tempo. Uma roupa também, você vai usar roupa por quanto tempo? Não vai mal, né? De parcelar, você quer comprar uma coisa nova para você. Então, essa informação do ticket médio eu acho super importante, bem um alerta de que como que o comportamento do nosso cliente está mudando no e-commerce, a gente tem que estar super de olho nisso. Vamos passar aqui para o próximo slide. E aí, acho que mais alguns big... esqueci de falar, essas informações aqui são da David Nielsen, né, da Web Shoppers, um relatório super completo, bem legal. E aí, essas novas aqui são do Opinion Box da Datafolha, um relatório que a Abranet colocou da Datafolha, também super interessante, bastante informação. E aí, eles têm números muito legais também. A gente vê que 82% dos brasileiros, para mim, já é praticamente todo mundo, tem o hábito de parcelar a compra. Cara, se o cara pode parcelar, ele vai parcelar, porque vai fazer diferença para ele no final do mês. E 41%, ou seja, metade disso, parcelam sempre que podem. Então, sempre que o cara vê a opção de parcelamento, ele vai parcelar porque vai fazer diferença para ele no fim do mês, vai fazer diferença para ele não ficar apertado, para ele ter o dinheiro dele de segurança, para ele não extrapolar o limite do cartão. Então, é muito importante atentar para esses números. O brasileiro gosta desse método de pagamento. Esses são os dados são da Opinion Box. A gente falando aqui da pesquisa Datafolha, 60% dos entrevistados, ou seja, 2/3 dos entrevistados atribuem nota 9 ou 10 para a importância do parcelamento. Isso significa que
2/3 da população depende dessa forma de pagamento para consumir bens e serviços. Então, provavelmente, esses 2/3, se não tivesse parcelamento, eles não iam consumir naquele momento, eles não iam consumir era ou de forma alguma, porque eles não têm como. Às vezes é algo que não é necessário, ele consome porque ele pode parcelar, ele pode se dar esse luxo. Às vezes é algo que ele precisa trocar na casa dele, alguma coisa mais de necessidade, que ele vai esperar para poder juntar dinheiro para comprar, se ele não tiver a opção de parcelar. Então, isso é um dado super importante. E um ponto que eu acho legal da gente falar aqui é que acho que todo mundo pensa, primeiro, quando a gente fala de um valor muito, muito alto de um produto ou de um serviço impactar a renda mensal do brasileiro, né, de ser um problema que ele não consegue arcar com aquele valor todo em um mês só, a gente pensa, obviamente, em classe C, D e E, que de fato tem um impacto maior em bens de maior valor na sua renda mensal. E a gente já imaginava que esse impacto, que essas classes se importam mais com o parcelamento, necessitam mais. E está aí em 62%, 66%, que atribuíram nota 10 ou 9 para a importância do parcelamento. Mas a classe A e B, que a gente entende que tem um poder de compra maior, também demonstraram que dependem dessa forma de pagamento, também atribuíram nota 9 ou 10 para o parcelamento. Então, isso mostra muito, como o Pedro falou no começo, que o brasileiro se acostumou e hoje em dia se tornou dependente desse meio de pagamento. Quando a gente fala de parcelamento, a gente sabe que, não sei se todo mundo sabe, na verdade, que é algo que não é tão comum no mundo todo, em alguns países, sobretudo países da América Latina, que tem muito esse costume. Se você pensa na história, né, de consumo do Brasil, isso começou lá atrás com o crediário, né, quando grandes varejistas, e até pequenos varejistas menores também, mais locais, criaram o produto do crediário para que o seu consumidor pudesse comprar bens mais caros e pagar todo mês, né, e todo mês na loja e pagar o seu carnezinho, o que gerava, inclusive, fidelidade e recorrência de compra, né, porque quando o consumidor voltava lá para pagar, ele acabava comprando mais alguma coisa. Mas tinha toda a questão da análise de crédito, né? Você conhecer o consumidor, ter muita informação dele. O crediário, que inclusive ainda existe, desculpa, ele evoluiu para o cheque pré-datado. Então, por muito tempo lá, década de 80, 90, quando eu era criança, vou admitir, usava-se muito o cheque pré-datado, que também era na mesa dinâmica, você colocava seu telefone atrás do cheque, porque se no mês que a loja fosse descontar, não tivesse fundo, te ligava para perguntar o que aconteceu. E daí, quando a gente foi evoluindo para o meio de pagamento digital, a gente teve, né, a vinda do parcelado no cartão de crédito do brasileiro, o que é muito melhor para o lojista, porque ele oferece muito mais segurança. Né? O cartão de crédito parcelado ele é muito mais seguro do que o crediário, um cheque pré-datado, porque você tem a segurança de que você vai receber. Uma vez que a compra foi efetivada, o pagamento da fatura pelo portador é um risco que o emissor assume quando ele dá um cartão de crédito, né, e possibilita aquele portador de fazer compras a prazo. E ele assume aquele risco de crédito financeiro. E o lojista ele tem a segurança de que ele vai receber essa venda daqui 1, 2, 3, até 12 meses. Então, você cria um fluxo de caixa que você tem garantia de que vai receber e consegue entregar um produto ali para o seu consumidor que, se não fosse esse método de pagamento, não conseguiria consumir. Então, a história, né, da relação do brasileiro com compra, com crediário, com cheque pré-datado, mostra muito porque que, inclusive, as classes A e B demonstram, se mais de 50% demonstra a importância desse método de pagamento para eles consumirem. Beleza? E aí, acho que isso também tem bastante relação, né? A gente falar que classe A e B também, dependendo muito do parcelado, tem muita relação com o tipo de consumo. Então, dependendo da renda do nosso cliente, óbvio que ele vai parcelar mais ou menos coisas, ele tem capacidade, né, ele tem organização financeira de pagar mais ou menos valores de parcelas ali a cada final de mês. Então, isso tem muita relação, óbvio, com o tipo de produto que você vende. E aí tem esses números super legais da Opinion Box também, que mostram que os bens duráveis, então a gente fala muito de eletrodoméstico, móveis, coisas para casa, peça automotiva, enfim, bens duráveis, que normalmente são mais caros, eles têm muito mais apelo no parcelado e eles são responsáveis por 39% das vendas. Isso, para mim, é quase metade.
Então, de fato, é super importante para esse tipo de produto ter parcelado. Acho muito difícil uma loja que vende máquinas de lavar, que está aí no nosso desenho, geladeira, sofá, cama, não vai vendendo parcelado. Acho que é super legal esse cara colocar meio de pagamento novo, colocar Pix no e-commerce dele e tudo mais, mas eu aposto que o maior share de pagamento que ele tem ainda é no parcelado. É inegável que é muito mais importante nesse tipo de produto com ticket médio muito alto ter vendas parceladas. E teve um número que eu não coloquei aqui, mas também é super importante, que 16% dos entrevistados falaram que se não for parcelado, eles não consomem esse tipo de produto, né, de bens duráveis. Então, você imagina, você na sua loja, se você não coloca o parcelado, você vai perder aí 15%, quase 16%, quase um quinto do seu público não vai comprar, porque ele não tem capacidade de pagar se não for no método parcelado. Então, super importante para esse nicho. Mas falando de outros dois que não têm o ticket médio assim tão alto e tem compra mais recorrente, então você precisa fidelizar cliente, oferecer melhor forma de pagamento, melhor experiência para ele, farmácia, a preferência é de 34% dos consumidores, então, ou seja, um terço dos consumidores de farmácia online preferem pagar parcelado. E a gente pensa muito que farmácia online é uma compra às vezes maior, né? Não é quando você vai na farmácia comprar um remédio, você vai comprar, às vezes, produtos de estética junto, de skincare, alguns remédios que você consegue comprar online. Então, de fato, é um ticket médio maior e um terço prefere pagar parcelado. E roupas e joias, acho que roupa deve ser um dos maiores nichos que a gente tem depois do departamento no e-commerce brasileiro, né? É enorme, e tem uma recorrência maior, tem uma fidelização maior de cliente. Falo por experiência própria. Eu tenho os e-commerce que eu gosto de comprar, apesar das propagandas dos outros no Instagram, nas redes sociais que eu vejo também. Mas 54% desse nicho de roupas e joias, os compradores preferem parcelar. Sempre que eles podem, eles parcelam as compras. Porque o ticket médio não é tão baixo, pode não ser tão alto quanto um bem durável, mas ele compra com mais recorrência. Se ele compra com mais recorrência, ele distribui mais parcelas ali ao longo do ano. E aí ter uma vez que ele paga tudo à vista, às vezes atrapalha o planejamento dele do que ele está comprando e com a frequência que ele pretende comprar. Então, acho que são nichos bem diferentes que a gente elencou aqui, de bens mais duráveis, necessidade de menos tempo, e todos eles têm números super expressivos sobre a necessidade de você ter o pagamento parcelado. Beleza? E aí, acho que nada mais como ouvir a voz de quem importa, né, do nosso cliente, para, de fato, terminar de ilustrar esse cenário. Além a gente olhou vários números de, cara, como é que o cliente paga, em qual nicho ele prefere pagar, mas beleza, quando a gente pergunta para ele como você prefere pagar, o que ele responde? A gente tem aqui comércio físico, cartão de débito, crédito à vista dinheiro, eles ficam no topo. A gente tem que lembrar que consumo no mundo físico, ele tem mais consumo do dia a dia, então você está indo para o trabalho, você compra alguma coisa, você passa no mercado rapidinho de volta, e esses consumos de ticket médio menores, eles têm mais adesão no cartão de débito no dinheiro, isso é importante, e também no crédito à vista. Então, o comércio físico tem esse cenário um pouquinho diferente do nosso, mas quando você fala de comércio eletrônico, seja no desktop, no computador ou no smartphone, o crédito parcelado ele ganha disparado. E é legal olhar, inclusive, os dois cenários, porque a gente sempre imagina que no smartphone o consumo ainda é muito mais de aplicativo de delivery, de mobilidade, coisas mais do dia a dia, mais triviais. Isso acaba sendo mais usado o crédito à vista, né? Não parcelado. A gente imagina que as compras maiores, o consumidor ainda senta no computador, entra no site, escolhe bastante, olha lá a vitrine, mas já não é mais assim. O consumo está mudando bastante. A facilidade de ter tudo na palma da sua mão é super importante para essa migração. Então, já tem muito consumo de bens duráveis, de produtos mais caros, com ticket médio maior, pelo smartphone, e é legal que naquela pesquisa que eu citei no começo da Nielsen, né, a Web Shoppers, fala um pouco também do cenário de mobile no Brasil nos últimos anos, é bem interessante, vale a pena dar uma olhada. E esse gráfico aqui também mostra isso, né? A gente tem já muito mais venda parcelada também do smartphone. No computador ainda é maior a preferência pelo parcelado, porque a gente sabe que no smartphone vai ter uma pulverização ali dentro
também de apps e de entregas, delivery e tudo mais. Mas ele é super importante, acho que 40%, mais de 40% nos dois cenários, ele é super importante. E aí acho que tem um outro ponto que vale a gente destacar, que mesmo quando a gente voltar a consumir mais no mundo físico, né? Quando a gente olha aqui comércio físico, a gente fala, mas as pessoas nem consomem mais tanto na rua, pandemia. Não, acho que as pessoas vão voltar a consumir na rua. Eu não sou das defensoras de que vai ficar tudo como está agora, não. Eu gosto de ir em loja, de experimentar as coisas, de ver, né, de provar, mas eu acho que muita gente vai voltar a consumir presencialmente. Mas cada vez mais as compras presenciais vão ser também digitais. A gente vai ter uma importância muito maior do omnichannel, quando a gente fala de consumo aqui, né, em multicanais, quando a gente voltar a consumir mais na rua. Então, a gente vai ter muito mais de, você vai na loja, experimenta um produto, vai ali no showroom de móveis, de alguma coisa, você compra por ali, mas recebe direto na sua casa com toda facilidade e comodidade. Ou então você quer comprar uma coisa mais rápida, você quer comprar um vinho para o jantar de hoje à noite, você escolhe no aplicativo, seleciona qual você quer, retira na loja do seu bairro super rápido. Todas essas modalidades novas de omnichannel, do on para o off, do off para o on, elas envolvem pagamento digital, né? Então, quando você fala dessa volta para o mundo físico, é uma volta que leva um pouquinho do digital junto, porque a experiência omnichannel, ela com certeza, agora, acho que mais do que nunca, ela é muito importante para a gente. A gente já fala de omnichannel há algum tempo, acho que no mundo todo, inclusive no Brasil, mas acho que esse costume que o brasileiro criou, né, que a sociedade como toda criou, de consumir online, vai ser carregado para a volta do consumo físico. E aí a gente ter muitas opções de pagamento, de meios de pagamento no digital, oferecer tudo que o cliente gosta e pode querer pagar, é super importante também para a volta do mundo físico. Então, não dá para a gente descartar esse quadradinho aqui do lado, não. Eu deixei ele de propósito. É óbvio que o nosso foco é mais a parte de comércio eletrônico, aqui no computador e no smartphone, mas o físico também importa para a gente, pensando na dinâmica do omnichannel, que todo mundo vai ter que se adequar. Tem todo mundo que tem uma loja física, que tem um e-commerce, vai ter que, ou se não tem, vai ter que ter os dois, né? Vai ter que se adequar a esse cenário. Beleza? Então, tá bom, a gente entendeu, né, que o nosso consumidor, ele gosta do parcelado, o brasileiro se acostumou com o parcelado, ele gosta de pagar assim, mas a gente sabe também que não é tão fácil estar parcelado. Você recebe no fluxo maior, você não recebe tudo em 30 dias. Então, cara, como é que você faz para o parcelado ser seu amigo, né? Não ser seu vilão? Né? Assim, acho que vocês conhecem muito mais de vender no dia a dia do que eu. Eu estou aqui para falar de meio de pagamento, mas eu vou dar 3 dicas que eu acho que, pelo conhecimento que a gente tem de meio de pagamento dentro de casa, valem a pena vocês pensarem um pouquinho para tornar o parcelado um aliado seu na hora de vender. Beleza? Então, acho que primeiro se o seu ticket não for sempre alto, então se você, cara, tem uma loja de roupa, de acessórios, alguma coisa que não, o ticket médio nem sempre é alto, oferece parcelamento progressivo, não há nenhum problema. Você não vai colocar lá sempre para o cara poder pagar em 12 vezes, sendo que ele vai fazer uma compra de R$ 50. De fato, não faz sentido para você, dependendo do seu giro de estoque, né, do seu fluxo de caixa. Então, coloca o parcelamento progressivo. Né? Coloca para ele, se você comprar acima de X, você pode pagar. Acho que em loja física isso já é muito comum, a comunicação é muito mais fácil, né? Você chega no caixa e pergunta quanto que você pode pagar, a partir de quanto você pode pagar com parcelado, mas faz isso no seu e-commerce também e dá essa visibilidade para o seu cliente. Então, oferece mais parcela de acordo com o valor da compra dele. Acho que é legal também as promoções de atrelar frete grátis com essa coisa de dar o parcelamento acima de um valor, porque isso gera um estímulo. E tempo atrás eu fiz um webinar também que eu Commerce Brasil de gatilhos mentais, e esse gatilho é super importante, de o cliente ver ele que falta só um pouquinho para ele completar o valor, para ele poder parcelar, para ele ter um frete grátis, é super importante para gerar esse gatilho mental, para ele comprar mais alguma coisa para completar o valor. Então é uma coisa que ele já ia comprar, que ele talvez comprasse em outro momento, que ele não podia arcar com essas duas coisas na fatura desse mês, mas caramba, se ele comprar mais um pouquinho, né? Se ele comprasse a segunda coisa, ele diminui a fatura desse mês, inclusive do primeiro item, porque ele vai diluir isso em mais de uma parcela. Então, vale super a pena
estimular esse gatilho para o cliente. Acho que frete é super legal, o cupom, alguma coisa que não vai, obviamente, ofender, né, atrapalhar o seu faturamento. Pensar nesse tipo de estratégia para fazer com que ele compre um pouquinho mais, para poder ativar o parcelamento, gerar um frete grátis, é super importante na hora do gatilho mental e do fechamento da compra. Segunda dica, estude o comportamento de compra do seu cliente. Entenda como é que é a periodicidade de compra dele. Se ele está comprando muito espaçado, será que é porque ele não está ficando sem limite na fatura? Se você for parcelar, se ele compraria mais de uma vez e parcelaria esse valor e teria uma experiência melhor de compra. É muito importante. Acho que estudar o comportamento de compra do cliente, no geral, é a dica de ouro que eu dou para qualquer um. A gente tem aqui muito insight olhando para a nossa base de informação gerada através de vocês, através dos seus clientes, fazendo as compras no site de vocês, que a gente gera um monte de informação legal e também todas essas fontes que a gente trouxe, um monte de informação legal para enriquecer, né, o conhecimento de todo mundo aqui e gerar mais negócio. Mas vocês também têm esse dado na mão de vocês. Então, cara, entende o comportamento de compra do seu cliente, entende como que ele se relaciona com você. A Isa acho que falou mais cedo, né, cara, troca um cupom de desconto por mais informação sobre ele, entende melhor quem ele é para poder oferecer promoções direcionadas, talvez para um cara você dá um parcelado porque você entende que ele compra mais com você, você quer fidelizar, então é super importante entender o seu cliente. E monitorar ticket médio também acho super, super importante. Acho que parcelamento está totalmente ligado ao valor de compra do que o seu cliente faz. Então, cara, olha o ticket médio geral por categoria da sua loja. Então, você vende móvel e decoração. Às vezes, no móvel, o ticket médio vai ser bem maior, eu imagino. Como é que você faz para nichar esse cliente que compra mais móvel, mais decoração e separar um método de pagamento legal para ele? Olha o ticket médio por meio de pagamento. Às vezes, se o cliente não está comprando mais, porque ele não tem limite no cartão, ele está pagando por boleto, ele está pagando à vista e ele não está comprando menos. Será que se você der o parcelamento para esse cara, ele não vai aumentar o ticket médio dele? Olha o período do mês, época de fechamento de fatura. Super importante monitorar seu ticket médio e conseguir nichar dentro do seu e-commerce, da sua loja, diferentes perfis de cliente, de produto que você vende. E aprofunde também a análise da sua aprovação. Então, vai lá no seu meio de pagamento, pega o relatório de venda, entende por que alguns clientes não estão conseguindo fechar a venda. Você tem lá a sua aprovação média mensal, pega os caras que não são aprovados, entende por que não são aprovados. Pode ser fraude, claro, a gente sabe que existe. Esse aí você não vai querer mexer. A Isa já falou mais cedo que esse cara você não vai querer trazer para cá. Mas o cara que ele está sendo negado por saldo, que às vezes gera um boleto e não paga, porque ele ficou ali na dúvida se ele realmente queria, e repensou financeiramente, ia ficar meio pesado, aí ele deixou de comprar. Isso é super importante. Se você oferecer parcelado para esse cara que não pagou o boleto, você manda um e-mail para ele depois e fala: fulano, você não quer terminar sua compra? Te deixa pagar em 2 vezes. Vamos lá fechar esse carrinho? É super importante. Então, entende a aprovação do seu site, entende o porquê que os clientes não terminam de comprar, para poder oferecer a melhor solução para recuperar o carrinho com eles. Também são gatilhos mentais importantes, né? Essa recuperação de carrinho com o approach certo, né? Falando o que ele precisa ouvir. E terceira dica, anuncie o parcelamento, para o seu cliente saber que ele pode fazer isso. Então, no carrinho ou antes, não deixa de perder venda por isso. Então, é muito ruim quando você está lá no site, você compra uma coisa, você vê o produto que você queria muito, mas vai ficar muito pesada a conta, eu vou comprar só isso mesmo. Você chega no carrinho, você quer parcelar? Agora que eu já estou aqui no carrinho, não vou voltar lá na seção para procurar o produto de novo, ver o tamanho para comprar, deixa para lá. Imagina, né? Você acabou de perder uma venda porque você só não deu a informação certa para o cliente na hora certa. Então, cara, anuncia, coloca banner lá em cima do site, parcelamento acima do valor X, parcelamento mais frete grátis para compras assim. Quando chegar no carrinho, né, o cliente abriu o carrinho dele, ele vê lá, compre mais R$10 e você ativa o parcelamento em X vezes. Super importante, tá atrelado ao gatilho que eu falei. Então, dá essa oportunidade para ele. O gatilho mental está muito atrelado à oportunidade. Ao cliente ver que é algo que ele não vai ter de novo. E esse é 100% algo que ele não vai ter de novo. E se ele voltar para comprar só o segundo produto, ele não tem mais o valor cheio que vai liberar o parcelamento. Então, ele vai ter feito 2 compras à vista e, perdeu a oportunidade. Muitas vezes vai deixar de comprar o segundo produto. Ele não vai voltar para comprar porque ele já comprometeu
a fatura dele desse mês. Então, assim, informação nunca é demais. Óbvio que tem que deixar o site bonito, a gente sabe. Mas, cara, coloca um banner lá em cima pequenininho, quando chegar no carrinho, coloca um contador ou um pop-up, falando, acima do valor X você pode parcelar. Super importante. Acho que gerar esses gatilhos com o cliente são muito importantes, e aqui no parcelamento eles também estão super, super ligados a isso. Beleza? E aí, para fechar, é sempre bom trazer mais clientes, vender mais, mas também é importante se organizar. A gente sabe que parcelado é muito bom para trazer mais clientes, para trazer mais venda, mas ele tem prós e contras. Você recebe espaçado, você recebe no mesmo ritmo que o cliente paga. Você vai receber, se o cliente parcelou em 3 vezes, você vai receber em 30 dias, 60 dias, 90 dias. Então, programe seu fluxo de caixa. Entenda como que vai ser isso para o seu negócio, você receber parcelado. Se você precisa, se você acha melhor, se você fez as suas contas e viu que faz mais sentido receber isso antes, procure um meio de pagamento que ofereça boas condições de antecipação. Faz muito sentido para muita gente ter esse custo a mais de antecipação para ter um giro de estoque maior, para ter fluxo de caixa naquele momento da venda. Então, cara, se programa, entende seu fluxo de caixa, entende seu negócio, procure um meio de pagamento que ofereça boas condições para você antecipar, que é muito mais negócio do que daqui a pouco você se enrolar e ter que pegar um empréstimo e ter um custo muito mais alto. A antecipação, como eu falei, o parcelado, ele gera uma garantia de que você vai receber essa venda daqui a 12 meses. Então, é um dinheiro que você tem no futuro, você tem lastro para ele. Por isso que a antecipação ela faz mais sentido do que o empréstimo, ela é mais barata, porque ela tem lastro, ela tem garantia. Então, procure sempre meio de pagamento que te ofereça, que te explique como funciona a antecipação, te ofereça boas condições, que deve fazer sentido para o seu negócio também. Beleza? Aí, só para fechar e voltar para o Pedro, muitas das informações que eu trouxe aqui para vocês hoje, esses números sobre parcelado, sobre o comportamento de compra do cliente, estão nesse infográfico que o nosso time de inteligência de mercado preparou. Super legal, tirei muita coisa de lá, vale super a pena dar uma olhada. Então, lê esse QR Code aqui que tá na tela, que vocês baixam o infográfico lá e podem aprender muito mais do que essa meia horinha aqui proporcionou. Beleza? Então é isso. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem 2 sugestões que você pode gostar. Até a próxima!